Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos dias mais cruciais já registrados, o dia descrito em Mateus 27. Vamos analisar passo a passo as decisões tomadas, as reações que elas causaram e o que tudo isso nos revela sobre poder, culpa e destino, com base no que o texto nos conta. A história toda começa assim, de um jeito bem simples, mas com peso enorme. E chegando amanhã. Sabe, essas poucas palavras dão um pontapé inicial para uma série de eventos que vão se desenrolar numa velocidade impressionante. Elas definem um tom de um dia que de fato mudaria tudo. E tudo começa com uma decisão bem calculada, política. Logo de manhã, o Conselho dos Sacerdotes e Anciãos se junta para bater o martelo sobre o destino de Jesus. O que eles talvez não contavam é que essa decisão ia ter uma consequência imediata e bem trágica: o desespero total de Judas. 30 moedas de prata. Esse é o preço que foi pago pela traição. Pra gente ter uma ideia, na época, esse era o valor de um escravo. Então esse dinheiro não é só um pagamento, sabe? Ele se torna um símbolo muito poderoso de culpa, de arrependimento. E é o que vai mover os primeiros e mais trágicos momentos dessa história. O peso do que ele fez se torna simplesmente insuportável para Judas. Ele volta correndo para os sacerdotes, joga as moedas no templo e confessa: pequei traindo sangue inocente. É um ato de puro desespero, uma tentativa de voltar no tempo e desfazer o que já estava feito. E a resposta dos sacerdotes? É fria, é cortante, é definitiva. Que nos importa? Isso é contigo. Com isso, eles basicamente lavam as mãos, se livram de qualquer responsabilidade e, na prática, selam o destino de Judas. Para eles, o negócio estava fechado. Aquele dinheiro da traição agora é considerado amaldiçoado, um preço de sangue. E segundo a lei, ele não podia voltar para o tesouro do templo. Essa contaminação toda força os sacerdotes a pensar: o que a gente faz com esse dinheiro agora? E a decisão que eles tomam vai acabar nomeando e marcando um lugar para sempre. E é assim que a terra comprada com dinheiro da traição ganha seu nome: Campo de Sangue. O próprio chão se torna um memorial permanente, uma lembrança física daquela transação que selou o destino de Jesus. Bom, agora vamos para a próxima fase da narrativa. Jesus é levado até a autoridade romana, Pôncio Pilatos. E isso cria um desafio tenso, não só político, mas também pessoal para o governador, que agora tem esse caso nas mãos para julgar. Pilatos vai direto ao ponto, com a pergunta mais politicamente explosiva possível: és tu o rei dos judeus? A resposta de Jesus é: bem, enigmática. Tu o dizes. Não é um sim, nem um não. Ele joga a afirmação de volta para Pilatos. É uma resposta ambígua, que se recusa a se encaixar nas caixinhas de poder de Roma. O que acontece em seguida é um contraste impressionante. De um lado, os líderes religiosos despejam uma avalanche de acusações. Do outro, Jesus fica em silêncio. Silêncio absoluto. Essa recusa em se defender deixa o experiente governador romano, Pilatos, completamente perplexo. Pilatos, talvez percebendo a enrascada em que se meteu e procurando uma saída, resolve apelar para um costume do festival: oferecer à multidão a chance de libertar um prisioneiro. Ele parece ver isso como uma oportunidade de resolver o seu dilema. A escolha é colocada de forma bem clara: Barrabás, um prisioneiro bem conhecido, ou Jesus, que Pilatos já sabia que tinha sido entregue por pura inveja. A decisão é jogada diretamente nas mãos do povo que estava ali reunido. A escolha é feita e é unânime. Instigada pelos sacerdotes e anciãos, a multidão grita um nome: Barrabás. A opinião pública é moldada ali, em tempo real, e a escolha é decisiva. Com Barrabás escolhido para ser solto, Pilatos continua com um problemão nas mãos. Ele se vira de novo para a multidão e insiste: que farei então de Jesus? Essa pergunta só mostra a indecisão dele e como ele já tinha perdido o controle da situação. O clamor da multidão sobe de tom e vira uma exigência por execução. Pilatos ainda tenta questionar: mas que mal ele fez? Mas a resposta é só um grito ainda mais alto, mais insistente, pela crucificação. Percebendo que a situação está prestes a explodir e virar um motim, Pilatos faz um gesto teatral, mas muito poderoso. Ele lava as mãos na frente de todo mundo, uma declaração pública de que ele estava se isentando da responsabilidade. Com esse ato, ele cede completamente à vontade da multidão. Depois do veredito, Jesus é entregue aos soldados do governador. E o que acontece em seguida é um ritual de zombaria muito bem calculado, feito para ridicularizar a acusação que foi levantada contra ele. Os soldados criam uma paródia cruel de uma coroação. O manto escarlate imita um traje real. A coroa de espinhos é o adereço da sua realeza. Uma cana serve como cetro.
Eles se ajoelham, cospem, batem, zombando de cada aspecto da acusação de ser rei, antes de levá-lo para a morte. A sequência final de eventos começa agora, com a jornada para o local da crucificação, um lugar conhecido como Gólgota. Cada passo a partir daqui é marcado por um sentimento de finalidade. A acusação oficial é escrita e pendurada para todo mundo ver. É a declaração final e, ao mesmo tempo, irônica do crime pelo qual ele foi condenado. E essa placa foi afixada por ordem da mesma autoridade romana que o sentenciou. O tempo na cruz é marcado por dois eventos que contrastam muito. Primeiro, a zombaria implacável de todos que passam por ali. Depois, algo que desafia a própria natureza. Ao meio-dia, uma escuridão total cai sobre a terra e dura 3 longas horas. Um silêncio cósmico que antecede o fim. E então, às 3 da tarde, rompendo aquela escuridão, vem um grito. As palavras exatas são registradas, uma citação de desamparo absoluto. Deus meu, por que me desamparaste? Este é o clímax da narrativa. E essa pergunta ecoa não só naquele momento, mas através dos séculos, nos forçando a confrontar o significado de todo este dia.